Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia num salmo muito conhecido. Eu fiquei até pensando, Deus, é isso mesmo? Tanto já se falou sobre isso, sobre esse tema. Abram suas Bíblias no Salmo 23. Salmo 23. Fala assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças, e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, da sombra e da morte, eu não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém? Aqui Davi retrata muito bem a sua profissão de pastor. Ele era pastor de ovelhas, então ele escreve esses salmos baseado na relação dele como pastor e as suas ovelhas. E ele trouxe essa vivência dele de pastor de ovelha para a sua relação com Deus. E é um salmo que fala muito sobre confiança, sobre confiar no Senhor, sobre acreditar. Assim como as ovelhas, elas confiavam no seu pastor, assim Davi descreve aqui nesse salmo como que nós, como ovelhas, devemos confiar no nosso pastor. E o Salmo 23, ele é um salmo muito conhecido, muito pregado e muito falado, Várias pessoas já escreveram. A gente sabe de cor e salteado falar o Salmo 23. E ele é um salmo que ele fala muito de coragem, muito de coragem. Apesar de que as características de uma ovelha não mostram que ela seja um animal corajoso. E você vai entender em que sentido eu quero afirmar que a ovelha é sim um animal corajoso, apesar de que as suas características não demonstram isso. E nós somos ovelhas. Muitos querem ser águia, muitos querem ser leão, A gente tem muito isso de querer ser águia, de querer ser leão, de querer ser leoa, de enfrentar, de ir para a guerra, de, determinar e declarar e fazer acontecer. Mas, na verdade, nós não somos nem leão, nem somos águia, leoas, as mulheres. Nós somos ovelhas. É isso que nós somos, ovelhas. E eu queria falar para vocês aqui algumas características que eu confesso que eu não tinha ainda parado para estudar e pesquisar sobre isso. Mas as características das ovelhas demonstram que elas não são nada corajosas. Uma das características da ovelha, ela não emite um som poderoso. Nós já tivemos a oportunidade, não sei quem aqui já teve, de ver uma ovelha, de poder estar no ambiente onde as ovelhas estão. Nós já tivemos essa oportunidade. E o som que sai da boca de uma ovelha é um som assim, aquela coisa bem tremida, de alguém muito medroso. Até os desenhos que você já viu quando era criança, ou se ainda vê com filhos e netos, parece aquelas ovelhinhas inofensivas,
passivas, frágeis, com aquele sonzinho. Então, não emite um som poderoso diferente de um leão. É um quadrúpede, mas não foi feita para correr. A ovelha, se você observar como ela corre, depois dá uma pesquisada em casa, ela corre toda desengonçada, parece que as perninhas são todas tortas. Não tem velocidade, diferente de um leão, não tem garra, não tem unha, não tem presa, os dentes da ovelha são todos do mesmo tamanho, diferentemente de até mesmo de nós humanos que nós temos presas. Ela não tem força. Ela é um dos animais mais indefesos da natureza. Ela não tem capacidade de se defender. Você está se identificando? É um animal lento, confuso, desengonçado e sem habilidade, inofensivo, ingênuas. O pastor deve estar o tempo todo de olho nelas, pois é comum elas se perderem do grupo por qualquer distração. Ela só reconhece a voz do seu pastor. Se outro chamar, ela não obedecerá. Ela não sabe diferenciar uma relva boa de uma relva venenosa. E dentre outras características. E aí você pode me perguntar, mas pastora, como que um animal com todas essas características pode ser um animal corajoso? Como é que você afirma no início que ela tem coragem? E aí eu quero te falar que esse tipo de coragem não é essa aí que você imagina, que você está imaginando, que é aquela... Você imagina alguém corajoso com uma espada na mão, com um escudo na outra mão, com um capacete pronto para a guerra. Não é assim que você imagina alguém com coragem? Só que esse tipo de coragem aqui é um outro tipo de coragem. É uma outra espécie de coragem. É a coragem para confiar no seu pastor. É a coragem que nós precisamos ter para confiarmos 100% no nosso pastor. E nós não temos esse tipo de coragem. A maioria de nós não tem. Nós confiamos 50%. Nós confiamos 30%, 70%. A gente confia desconfiando. Uma hora a gente confia, outra hora a gente desconfia. Será que ele vai fazer? Será que ele está comigo? Mas eu me sinto tão só. Eu me sinto tão abandonada. Eu não vejo as coisas acontecerem para mim. E aí eu desconfio. Mas a ovelha, ela é corajosa porque ela confia 100% no seu pastor. 100%. E ela sabe que sem o pastor dela, ela estaria perdida. E realmente ela se perde. E nós, queridos, nós precisamos ter essa coragem. A coragem de uma ovelha, que nós somos ovelha. Nós precisamos ter essa coragem para confiar integralmente no nosso pastor. Ele prometeu que estaria conosco. E se ele prometeu, ele não vai nos abandonar em nenhum dia sequer dos nossos 365 dias do ano. Nós precisamos ter coragem para confiar e acreditar. Mas nós não temos. Nós somos covardes. Eu não confio 100%. Eu ainda quero pegar os atalhos. Eu ainda quero fazer as minhas próprias escolhas. Eu ainda perco, às vezes, noites de sono. Eu ainda choro por lutas e problemas. O que quer dizer isso? Covardia, não confiar 100%. Sabe, Deus, Ele quer levantar um exército. Não é de guerreiros, não é de soldados, mas é um exército de pessoas corajosas que entregam 100% das suas vidas na mão do pastor. E Ele, como o bom pastor, Ele vai nos guiar no melhor caminho. Ele tem a melhor direção para as nossas vidas. Mas nós ainda queremos fazer do nosso jeito. E quando nós tentamos fazer do nosso jeito, nós caímos em precipícios. Nós comemos dessa relva envenenada, como eu coloquei aqui. A ovelha, ela não sabe diferenciar uma relva boa de uma relva venenosa.
E quando nós comemos dessa relva venenosa, quando nós escolhemos os nossos caminhos e os nossos atalhos, nós nos perdemos. E aqui no versículo 4, fala assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Esse vale da sombra e da morte que Davi fala, era um caminho que levava era uma trilha perigosa que ia de Jerusalém até o Mar Morto. Não sei se ainda existe, não tive tempo assim de pesquisar se ainda existe essa trilha, mas na época que Davi escreveu o Salmo existia essa trilha. Então, nessa trilha chamada Vale da Sombra e da Morte, o pastor, ele tinha que andar do lado da ovelha, colado na ovelha. Por quê? Qualquer coisa ela poderia cair no precipício. Porque o vale, esse vale da sombra e da morte, ele é inevitável. É inevitável. Todos nós vamos passar. Ah, Deus me livre. Ah, em nome de Jesus eu não vou passar. Não existe. Ou você passou, ou você está passando, ou você vai passar. E se você já passou, você vai passar de novo. Porque existem vários vales da sombra e da morte. E quando nós passamos por esse vale, muitas vezes nós achamos que está tudo acabado. Nós achamos que nós vamos morrer no vale da sombra e da morte. Mas eu quero te dizer que você não vai morrer nesse vale. O que vai acontecer nesse vale é que você vai ser transformado. Você vai ser lapidado. Às vezes você vai ficar sem lã. Sabe aquela ovelha que não tem lã nenhuma, careca, pelada? É horrível, né? Às vezes a gente vai ficar assim, feio. Horrível. A gente costuma dizer lá em casa, cara de prova que eu tava. Quem não tem cara de prova, não sei quem, né? Às vezes cara de prova é aquela cara chonga, né? E às vezes a gente vai estar assim, ovelha careca, sem lã, na cara de prova, no vale. Interessante que quando eu estava preparando essa palavra, escrevendo, eu nem tinha pensado nisso, mas na hora o Espírito Santo me trouxe à memória Jacó. Jacó, ele passou pelo vale de Jaboque. Jacó, está em Gênesis 32, capítulo 32, versículo 22 a 32. No vale de Jaboque, Jacó ele lutou, né? Ele lutou com o anjo. Ele saiu como dessa luta? Mancando. Nesse vale que ele passou, o Senhor mudou o nome dele, que era enganador. Jacó representava o engano, significava enganador. O Senhor mudou o nome dele para Israel. Então, nesses vales que nós atravessamos, vales muitas vezes da sombra e da morte, nesse vale escuro, sombrio, o Senhor vai mudar o nosso nome. Amém. É necessário passar para que a transformação aconteça. Vale é lugar de choro, é lugar de dor, é lugar de sofrimento, é lugar de se jogar no chão, não é lugar de ter orgulho, de ter timidez. Vale é lugar de nós sermos desconstruídos. Sem passar pelo vale, eu falo para você que se eu não tivesse passado pelos vales que eu tenho passado, eu não chegaria hoje aqui da forma como eu estou. E que horrível eu era. Eu precisei passar pelos vales, mas nós não queremos. Nós só queremos os montes. Nós adoramos estar nos montes. Roberto até orou aqui sobre montes e vales. Nós queremos estar nos montes, nós não queremos estar nos vales. Mas o vale é necessário para que a mudança aconteça. Mas nós não queremos.
Nós queremos sombra e água fresca. Nós queremos o evangelho da vitória. Nós queremos o evangelho do sucesso. Nós queremos o evangelho das portas abertas. Porque o vale é lugar de choro, de dor, de sofrimento, mas é necessário passar. E não tem como fugir. Você vai passar. Por quê? Porque o Deus te ama, porque o Senhor te ama. E Ele não quer que você continue, sabe? Uma ovelha que não consegue ouvir a voz do pastor. E no vale, muitas vezes solitário, porque tem vales que você vai só. Não leva marido, não leva esposa, não leva filhos, não leva ninguém. Vai só você para esse vale. E a única voz que você consegue ouvir é a voz do seu pastor. Por isso Ele nos leva para o vale, para que nós consigamos ouvir a voz dEle, e não a voz da multidão, e não a voz do mundo, mas a única voz é a voz dEle. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Para você que está no vale, para você que vai para o vale, você vai com uma esperança. Do vale, tu não desce mais para lugar nenhum. Tu chegou no fundo do poço. Quando você chega no vale, tu não tem mais como descer, tu já está no vale. Tu olha para cima e tu vê o cume lá da montanha. E tu tá lá no fundo, tu não tem mais para onde ir. Tu só pode agora o quê? Subir. Não é uma boa notícia? Chegou no fundo, tá no fundo do poço. Estou no fundo, eu só posso agora subir. Amém? Ninguém quer ir para o vale, né? Deus me livre. E o tempo que você vai ficar no vale depende de você. O tempo de permanência no vale vai depender de mim e de você. Eu é que decido, não é o pastor. Como eu me posiciono nesse vale? Qual é a minha linguagem dentro desse vale? Qual é a minha postura dentro desse vale? Dentro desse vale eu continuo sendo uma ovelha corajosa, mesmo no vale da sombra e da morte, mesmo na escuridão, mesmo com os temores, mesmo com os medos, eu continuo sendo uma ovelha corajosa que mesmo estando nesse lugar aqui, eu continuo acreditando no Senhor, no amor do Senhor, e que Ele, como meu pastor, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe que é necessário eu passar por esse vale. Eu continuo sendo assim. Ou eu começo a murmurar, ou eu começo a reclamar, ou eu começo a brigar com todo mundo. Que frutos eu tenho produzido no vale? Porque os vales que nós atravessamos são permitidos pelo Senhor nós atravessarmos. Não pensa que é o diabo. A gente tem mania de achar que é o diabo que nos leva para o deserto, que é o diabo que nos leva para o vale, que é o diabo que faz isso, que faz aquilo. Porque a gente só espera de Deus a vitória. E se eu te disser que a derrota também vem dele? Que é necessário. Porque se tudo for bem sempre, como é que nós vamos mudar e sermos transformados? Não vamos. Vamos continuar sendo pedra de tropeço. Vamos continuar sendo orgulhosos, vamos continuar sendo soberbos, vamos continuar sendo altivos. E o Senhor nos ama tanto que nos leva para o vale para tirar essa lã toda. A lã do orgulho, a lã da soberba, a lã da mentira, a lã da altivez de espírito, a lã do adultério, a lã da pornografia, a lã da fofoca, e por aí vai. E nos deixa pelados. E diz: agora vamos subir, filho, que agora você está preparado. Agora você está pronto para receber uma lã nova.
Porque Ele não vai te deixar pelado para sempre. Ele não vai. Agora, se tu tá subindo, tu começa a subir, e aí lá vem novamente aquela raposinha de Salomão, né? Aquele pecadinho, aquele orgulho. Aí ele diz, não, bora descer de novo. E aí ele vai passar aquela máquina zero de novo em ti. E aí tu volta para estaca zero. Já pensou? Tu já está subindo, teu pelo já está começando a crescer. E aí volta tudo. Não, volta. Tu ainda não está pronta para receber. Porque depende de nós, o nosso comportamento dentro desse vale. Como nós vamos nos comportar vai determinar o tempo que nós vamos permanecer. O Senhor tem os montes, porque Deus é Deus de montes e Deus de vales. Os vales são os processos que nós passamos para chegar nos montes. Mas Ele tem os montes, Ele tem as promessas, Ele tem as vitórias, Ele tem sim as bênçãos, Ele tem o melhor dessa terra para entregar para todos nós. Mas como Ele está nos encontrando? E sabe por que Ele não entrega, talvez ainda, o que a gente tanto tem pedido? Porque Ele sabe que se entregar na hora errada, Ele vai nos perder. E Ele não quer, como o pastor, perder nenhuma das suas ovelhas. Dói o coração do pastor perder uma ovelha. Por isso que ele larga as 99 e vai atrás daquela lá que se perdeu. A vara e o cajado são lugares de proteção. Eu sou uma ovelha com coragem, apesar de umas características tão negativas. Por quê? Porque eu corro para o cajado do pastor. É no cajado dele que eu me abrigo. É no cajado dele que eu me refugio. A ovelha ela não consegue tirar nem as moscas. Você acredita nisso? Que rondam a cabeça dela, o corpo dela. Ela precisa que o pastor faça isso. A ovelha, quando está dormindo, às vezes elas estão tão gordas que elas não conseguem levantar. E o pastor ele tem que ir lá de madrugada levantar aquela ovelha, porque senão ela pode morrer. Olha o cuidado do nosso pastor para conosco. Ele não descansa, ele está o tempo todo vigiando, vigilante. Mas nós queremos ser ovelhas desgarradas desse aprisco, porque nós achamos que nós podemos, que nós somos águia. Não, eu não sou ovelha, eu sou águia. Eu não sou ovelha, olha minhas garras. Olha as minhas presas. E nós queremos vencer na força do nosso braço. Quando na verdade, quando nós nos aproximamos desse pastor, a mudança precisa acontecer. E só que nós queremos uma mudança externa, mas a mudança é de dentro para fora. Olha como ele é próspero. Olha o carro, olha a casa. Oh, que prosperidade, olha como se veste, olha a bolsa que tem, como é próspero. Isso não vale nada para o Senhor. Isso vale para o mundo, isso vale para a religião. Porque o Senhor olha para dentro. Ele não olha para as nossas garras. Ele não olha para as nossas presas. Ele olha para a nossa mansidão, para o fruto do Espírito que a gente está manifestando. Mansidão, domínio próprio. Sabe aquela hora que você quer chutar o pau da barraca, que você está saindo fumaça por todos os lados. E você escolhe ser manso. E você escolhe ter domínio próprio. E você faz a opção, sabe, de manifestar o fruto do Espírito. E isso é algo que agrada ao Senhor.
É essa mudança que acontece de dentro para fora. Essa é a verdadeira transformação. E o restante vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado. Tu não vai morrer no vale. Eu não vou morrer no vale. O restante que a gente quer, que a gente deseja, que a gente anseia, vão vir, meus irmãos. Vai vir para sua mão. Mas antes, a obra precisa acontecer dentro. Essa é a maior obra. Essa é a maior construção desse construtor. É a construção que acontece dentro de nós. E ele precisa nos levar para o vale para desconstruir tudo aquilo que foi construído de errado dentro de nós. Todos os nossos valores que estão relacionados com a terra e não com o céu. Ele vai desconstruir e colocar os valores do reino. Onde ganhar é perder. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso, mas no reino de Deus, ganhar é perder. Quem perder a sua vida por amor de mim. Aleluia. Aqui o salmista, ele fala, né? Ainda que eu ande pelo escuro vale da sombra e da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. O Senhor é o meu pastor. A minha Bíblia fala, e nada me faltará. Mas tem versões que dizem, o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Quando você consegue chegar nesse lugar de coragem, de depender 100% do Senhor, você não sentirá falta de nada, porque o Senhor é o teu pastor. Ele vai te suprir em todas as tuas necessidades. Nas necessidades. O problema é que o nosso coração quer muito mais coisas, né? Mas nas nossas necessidades, o Senhor, Ele vai suprir. Porque Ele diz aqui, Ele fala na sua palavra, né? Que nada nos faltará. No versículo 5, preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Quando você consegue chegar nesse lugar de coragem, de confiança, Ele vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. As pessoas que riem de você, as pessoas que falam de você, as pessoas que não acreditam em você, pessoas até mesmo da sua família, da sua casa, pessoas que te traem pelas costas. Queridos, o Senhor vai preparar uma mesa na presença desses inimigos. Essa mesa é para você, é para mim, é para nós, para os filhos. Mas existe uma condição: ter coragem para confiar 100% nele. Ter coragem para entregar 100%. Coragem. Talvez para os homens, os chefes de família, chegar nesse lugar não é fácil. Porque são responsabilidades, boletos, contas para pagar. Eu sei que tem mulheres aqui que também são chefes, provedores da sua casa, da sua família. Eu sei que não é um lugar fácil para chegar. Mas é possível. É possível, porque a Bíblia não está dizendo que essa palavra é só para as mulheres. Essa palavra é para todas as ovelhas desse aprisco. Amém? Amém. No capítulo, só para a gente encerrar, 2 Coríntios. E quando o Senhor preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. Esse dia vai ser lindo. Você crê? Esse dia vai ser lindo. E vão dizer: quem é ele? Quem é ela? Ainda vão dizer: do nada.
De repente nada, só você sabe os vales que você passou, só você sabe as dores que você sentiu, o teu choro, só você sabe. Não existe de repente. Existe a panela de pressão ali, aquela panela de pressão com aquela tampa a ponto de explodir. É isso que você passou, tem passado, ou ainda vai passar. 2 Coríntios, no capítulo 12, olha o que Paulo fala aqui, a partir do versículo 8. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Ele está falando do espinho. Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera. Olha que loucura. O meu poder opera melhor na sua fraqueza. Então, quanto mais fraco, inofensivo, perninhas tortas como a da ovelha, quanto mais fraco, mais o poder dele vai se aperfeiçoar. O poder dele vai se aperfeiçoar não numa pessoa forte, mas numa pessoa fraca e corajosa para confiar 100% no pastor. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Aqui ele já diz que ele tem orgulho das suas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Porquanto, pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, quanto mais rasgar o coração no vale, quanto mais, ir para o chão. Por que eu falo ir para o chão? Porque essa é a minha característica quando eu estou no vale. As mulheres sabem, eu sempre falo isso para elas. Eu vou para o chão. Eu vou para o pó, me humilhar, porque eu não sou nada, porque eu sou fraca. Porque às vezes há incredulidade no meu coração, porque às vezes eu não confio como eu queria confiar. Eu digo: Senhor, esmurra o meu corpo. Eu não aceito incredulidade no meu coração. Eu preciso confiar 100% no Senhor. Eu preciso acreditar 100% de que o Senhor está comigo, não me abandona, não me deixa, não me larga. Mesmo estando no vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. Amém. É lugar de se render, é lugar de se humilhar, é lugar de baixar a guarda, é lugar de ser fraca, de ser fraco, para que o poder dele opere através de nós, sabendo que ele não está demorando, mas ele está preparando uma mesa. Você sabe que preparar uma mesa às vezes demora. Quem aqui gosta de arrumar a mesa da sua casa para sua família? Se você vai dar um jantar, uma mesa dessa aqui, apesar de ser simples, mas ela é um processo para essa mesa ficar pronta. É o arranjo, é o suco, corta o pão, há um tempo de preparo. Então o Senhor, ele não está demorando. Você acha que está demorando? Ele está preparando uma mesa na presença dos teus inimigos. E você vai sair desse vale, sim, e vai chegar lá no cume, lá no alto. Esse é o lugar que o Senhor tem para nós. Amém? E para nós encerrarmos, prometo que agora a gente vai encerrar. João, eu amo esse versículo, eu amo esse texto. João 10. Esse texto é lindo. João 10, 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem.
Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Nós precisamos reconhecer essa voz. Tem momentos das nossas vidas que são muitas vozes que nós vamos ouvir. Vai para a direita, vai para a esquerda. Faz cozido, faz assado, né? Corta para cá, corta para ali. É muitas vozes, são muitas vozes, são muitas vozes. Eu lembro que nós passamos por um momento assim que eram tantos conselhos, eram tantas vozes, eram tantas direções. Eu então, mulher assim é campeã de projetos mirabolantes. Então, em momentos assim de pressões, nós precisamos parar para ouvir essa voz aqui. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Porque nesse lugar é que você vai receber o melhor conselho, a melhor direção, mesmo que essa direção pareça loucura. Mesmo que, por isso que sonhos a gente só compartilha com quem sabe sonhar. Muitas coisas que estão no nosso coração a gente não tem que sair espalhando nem para a família. Tem que ficar ali, no máximo entre o casal, se você é casado. Porque vão vir as vozes, não vai dar certo, não vai acontecer, tá demorando, não sei o quê. Aí começa. Se você não parar e ouvir somente a voz do Senhor, você vai seguir outros caminhos. E aqui ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele tem as melhores direções. Ele tem as melhores direções. Essa voz é inconfundível e não vai nos deixar nos perder. Vai nos guiar, vai nos dar os melhores conselhos. E quando Ele te der esses conselhos, guarde no seu coração. É um projeto, é um trabalho, é um sonho, não sei, seja lá o que for, guarde no seu coração. Não saia espalhando, porque o que mais você vai encontrar, você pessoas que vão dizer que não vai dar certo. Você pessoas, sabe, que ainda vão ter inveja do que você está compartilhando. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar com o Salmo 119. É o último. Aleluia. O Salmo 119, 50. Gente, eu falei tanta coisa que não estava aqui escrita. Que é o Espírito mesmo, pregando para mim mesma. Salmo 119, versículo 50, fala assim: Tua promessa renova minhas forças e me consola em minha aflição. Tua promessa renova minhas forças. Sabe o que é isso? Às vezes no vale, a gente começa a duvidar das promessas do Senhor, das coisas que Ele nos prometeu, porque as pressões são tão grandes, as lutas são tão gigantescas. E lá nesse vale a gente começa, não foi Deus que falou, essa promessa não é para mim, eu ouvi mal, isso é coisa da minha cabeça, isso é doideira minha. E aí Ele fala aqui que no meio do vale, a tua promessa renova minhas forças. Tua promessa renova minhas forças. Ela me consola em minha aflição. No meio do vale, te lembra das promessas do Senhor? O que Ele prometeu para você? Não duvide, porque no meio do vale, muitas vezes, nós duvidamos. Permaneça firme. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir.
Muitas vezes nós deixamos de chegar lá na terra prometida porque no meio do vale, da pressão do vale, nós desistimos e pegamos outros atalhos. E nós estávamos ali quase para chegar. E a gente desiste pela pressão do vale. Eu tenho um hábito. Eu tenho um outro caderno onde tem muitas promessas que o Senhor escreveu, já falou. Tem promessas que Ele fez há 4 anos atrás e ainda não se cumpriu. E quando eu começo a duvidar, dizer, Deus, não foi o Senhor que falou, está demorando, já se passaram 4 anos, já vamos entrar em 2021. Aí eu vou lá e aí eu leio, eu vou para o texto que o Senhor me deu e as minhas forças são renovadas para continuar acreditando que Ele prometeu. Então, pode estar demorando? Pode, mas vai acontecer. E assim é com você também. Então as promessas do Senhor, elas renovam as tuas forças. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. O que foi que Ele falou, o que foi que Ele prometeu, o que foi que Ele te disse. Não duvida. Não duvida. O Senhor te diz aqui nessa manhã, não desiste. Não desiste, não desiste, não larga a mão do que Ele te prometeu. Não acha que foi coisa da tua cabeça, pelo amor a você mesmo. No Salmo 119, 92, fala assim: se tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. A lei do Senhor, a palavra do Senhor é o nosso sustento, é o teu sustento. Não está demorando, Ele está preparando uma mesa. Está preparando uma mesa. Fecha os teus olhos. Peça forças para o Senhor, para você continuar na sua jornada. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se derrame na presença do seu pastor. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Tenha coragem para confiar. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em